Olá, campeões, vencedores, imbatíveis! Estamos começando mais um vídeo e hoje vamos falar sobre viva a vida que você nasceu para viver. Viva a sua vida, viva a vida que você nasceu para viver. Bom, você vive ou você só existe? A maioria das pessoas, elas existem porque respiram, porque nasceram, porque têm um trabalho, porque fazem alguma coisa, mas elas não vivem. Elas não vivem em paz, elas não vivem felizes, elas não vivem a abundância, elas não vivem o extraordinário, elas não vivem o melhor. E com isso elas existem, mas elas não vivem. Você sabia que neste mundo de mais de 7 bilhões de pessoas, apenas 2% da população mundial vivem realmente uma vida abundante, uma vida nos seus termos também? Você sabia que 98% destas pessoas vivem uma vida de escassez, uma vida vazia, uma vida infeliz, uma vida frustrada, triste, decepcionada? Por quê? Porque essas pessoas realmente estão na contramão do sucesso. E aí, essas pessoas existem, mas não vivem uma vida abundante. Existem algumas pessoas que só existem porque estão aqui e aí, no dia que der, parte. Existem outras que sobrevivem, tentam, na verdade, viver, mas estão sobrevivendo porque elas estão tentando viver neste mundo com uma mente de escassez. Então, por mais resultados que ela consiga alcançar, ela está sobrevivendo, mas ainda não está vivendo. Para ela é normal pagar contas atrasadas, para ela é normal não pagar contas, para ela é normal viver uma vida completamente fracassada, para ela é normal. Então ela sobrevive nesse mundo. E existem pessoas que vivem abundantemente. E qual é a vida que você nasceu para viver? Qual é a vida que você nasceu para viver? Não é uma vida de escassez, não é uma vida fracassada, mas é uma vida de vitória, uma vida de abundância. Muitas pessoas, até pela religião, elas acreditam que elas têm que viver uma vida de escassez, até pela religião. Então, pessoas religiosas, por exemplo, quando ouve alguém falar sobre abundância, sobre vida financeira mais próspera, sobre vida no casamento melhor, sobre vida com os filhos melhor, ou em qualquer outra esfera, a maioria dessas pessoas religiosas, elas dizem o seguinte: não, isso não é para nós, isso não é para nós. A palavra de Deus diz que a gente tem que sofrer, que vai passar por aflição, que vai padecer perseguições, etc. Mas isso é uma mente de escassez, e isso não tem nada a ver nem com a vida que você nasceu para viver, nem com o que Deus falou ao teu respeito. Porque se engana o cristão ou o religioso que acha ou acredita que Jesus veio só para morrer na cruz e perdoar os pecados. Não. Quando Jesus veio morrer na cruz por nós, ele não apenas veio para perdoar os pecados, não apenas para salvar a humanidade, mas para dar uma vida abundante. Olha o que ele diz em João 10:10. Eu vim para que tenham vida. E ele não termina aí, ele continua. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então entende isso. Se você tem alguma barreira religiosa, é porque minha religião, é porque eu estou indo à igreja, então eu não posso pensar em dinheiro, eu não posso pensar em vida próspera, esquece isso. Se você é realmente uma pessoa que é um cristão verdadeiro, você vai pensar em dinheiro, você vai pensar em família, você vai pensar em filhos, se você for pai ou mãe, você vai pensar realmente em prosperar, em dar o seu melhor, em fazer o seu melhor, e você vai prosperar. Por quê? Porque a vida abundante
é uma abundância em todas as áreas, é abundar em tudo. E Jesus veio não só para perdoar os pecados, não só para te salvar, se você acredita nisso, mas ele veio também para te dar uma vida abundante. E abundância em todas as áreas. Então, qual é a vida que você nasceu para viver? É uma vida abundante. Muita gente está dizendo o seguinte: tem gente com nome sujo, tem gente infeliz, frustrado, decepcionado, pessoas que estão vivendo na miséria. E alguém olha para essas pessoas e pergunta o seguinte: como é que você está? E ela responde: eu estou aqui como Deus quer. Não, você não está como Deus quer. Deus não quer que você esteja assim. Deus não quer te ver na escassez. Você não está vivendo a vida que Deus quer. Você está vivendo a vida que você decidiu viver. Mas não é a vida que Deus quer. Então não justifique os seus fracassos em Deus. Não justifique os seus fracassos nas pessoas. Na verdade, pare de se justificar e de fracassar. Porque essa vida que você nasceu para viver é uma vida abundante. Muito abundante. Então, meus queridos, sejam muito bem-vindos à live de hoje. Nossa querida Nivalessa, acho que é isso. Nivalessa Oficial, seja bem-vinda. Railza, seja bem-vinda. Rodiles, seja bem-vindo. Ju, seja bem-vinda. Anselmo, Arlete, Flávia, Valdirez, Marcela. E Valdirez já começou comentando: eu quero ir ao encontro do sucesso, com o sucesso. Muito bom, Valdirez, é isso aí. Arielle Moraes, Bendita Saúde. E todos os que estão chegando aqui na live, todos os que já estão aqui, sejam muito bem-vindos. Pessoal, antes da gente começar a entrar no assunto principal, sobre viva a vida que você nasceu para viver, eu quero pedir que você, por favor, clica aqui na setinha, no aviãozinho, perto de comentários. Tem uma setinha ou um aviãozinho, como você queira chamar. E você clicando aí, vai aparecer uma lista de pessoas. E aí você, depois que aparecer essa lista de pessoas, você clica em enviar. Então clique em enviar, porque quando você clica em enviar, como eu sempre tenho dito aqui, você está convidando pessoas, agregando mais valor à vida delas. E aí você pode realmente contribuir consigo e com estas pessoas. Então envie aí para o máximo de pessoas que você puder enviar. Eu estou enviando aqui para algumas pessoas e você envia daí também. Vamos dobrar o número de ontem hoje? Vamos convidar essas pessoas, impactar essas vidas. Então enviei aqui, acho que para mais de 20, 25 ou 30 pessoas. Enviei aqui. Então, envia aí. Quem enviou, fala eu. E fala aí para mais ou menos quantas pessoas você enviou essa live agora. Por exemplo, se foi umas 10, eu 10. Umas 20, eu 20, eu 30. Eu e a quantidade que vocês enviaram. Por favor, comenta aí. E também a nossa live de hoje, quando você estiver entendendo, fazendo sentido alguma coisa para você, nós temos hoje 3 símbolos: foco, águia e foguete. Ou foco, ou águia, ou foguete. Esses são os nossos símbolos de hoje. Alguma coisa estiver fazendo sentido para você, você comenta foco, foguete, águia, ou qualquer um desses 3. Clica no coraçãozinho, envia a live para o máximo de pessoas e vamos lá. Viva a vida
que você nasceu para viver. Viva a sua vida, a vida que você nasceu para viver. Bom, a maioria das pessoas, elas querem ser felizes, dizem na verdade que querem ser felizes, que querem ser uma pessoa extraordinária, dizem que querem resultados extraordinários, mas pouquíssimas pessoas estão pagando o preço de uma vida extraordinária. Poucas pessoas realmente pagam esse preço. E aí, eu até postei uma foto, fiz um post. Se você puder, depois da live, vai lá e comenta. E esse post diz o seguinte, que sonhar é de graça, mas o preço de realizar os sonhos custa caro. E você tem saldo suficiente para pagar a conta. Sonhar é de graça. Você deseja uma vida melhor, você pode sonhar ter uma vida melhor. Isso é de graça. Você não paga nada para isso. Mas para realizar o teu sonho, custa caro, porque você tem que pagar o preço. E aí, você não tem que se ver como alguém incapaz, como alguém que não pode, como alguém que, sabe, é uma utopia. Não. Você tem que se ver como alguém que tem o saldo para pagar a conta, porque você tem capacidade, você tem realmente possibilidade, você tem probabilidade, dependendo das suas atitudes, de realizar todos os teus sonhos. Então, paga o preço que for necessário para realizar os teus sonhos e a sua vida será extraordinariamente melhor. Agora, o que é que leva pessoas a viverem a vida que elas realmente nasceram para viver e outras pessoas que nasceram para viver esta vida, mas não vivem esta vida? O que é que leva pessoas realmente a estarem assim? Eu me lembro agora da história de um homem que estava dentro de um cruzeiro. Ele comprou uma passagem de um cruzeiro gigantesco e este homem, ele entra neste cruzeiro e ele vai fazer uma viagem de aproximadamente, se não me engano, uns 3 meses. Essa viagem era uma viagem longa e aquele homem estava no cruzeiro e ele pegou sua bagagem, colocou dentro do seu quarto e ele ficou dentro do seu quarto e às vezes ele saía para almoçar e ele olhava e ficava meio que receoso, dizendo: não, eu não vou almoçar porque realmente é muito caro. E aí ele ia lá, almoçava e de vez em quando almoçava, aí de repente ele olhava para a piscina, olhava para as pessoas desfrutando daquele cruzeiro e ele dizia: como essas pessoas estão bem aqui, mas eu não vou fazer isso porque talvez seja muito caro. E ele continuou que olhando para as pessoas, usufruindo a felicidade, a alegria, a abundância, a prosperidade naquele cruzeiro, mas ele não fez nada disso. E aí, quando estava faltando 1 ou 2 dias para chegar no destino final, que ele pegou a passagem e ele leu alguns regulamentos quando ele comprou a passagem, lá estava escrito que a passagem era o preço que estava pagando por todas as coisas, era all inclusive, ou seja, ele tinha direito de comer tudo o que quisesse na quantidade que quisesse, tinha direito de fazer tudo o que ele quisesse ali naquele cruzeiro, de usufruir de todos os benefícios por apenas aquele preço que ele pagou na passagem. Quando ele descobriu isso, ele ficou: eu perdi tempo, eu tinha tudo ao meu dispor, eu tinha realmente tudo ao meu dispor e eu perdi tempo, sendo que isso já estava pago aqui. O que é que eu quero dizer com isso? É que você já tem à sua disposição todos os benefícios da vida. Todos os benefícios da vida. Você já tem à disposição tudo aquilo que realmente está para te fazer feliz. O dono da vida, que é o Criador, ele já te colocou no cruzeiro chamado vida, ele já pagou o preço alto por você, mas agora você tem que viver.
Você tem que tomar posse disso. Você tem que entender que você não nasceu para perecer, você não nasceu para ser um derrotado, você não nasceu para ser um perdedor, você nasceu para vencer. Você nasceu para viver abundância. Você nasceu para viver uma vida extraordinária. E o que é que está te levando a viver essa infelicidade? O que é que está te levando a viver esse vazio? Sabe o que é que diferencia pessoas que vivem uma vida abundante de pessoas que não vivem uma vida abundante? Eu vou te falar agora. Primeiro lugar, primeira coisa que você precisa entender é: seguir e olhar a vida de pessoas extraordinárias sem agir é ilusão. Seguir a vida de pessoas extraordinárias, olhar a vida de pessoas extraordinárias sem você ter atitude é ilusão. E é por isso que a maioria das pessoas estão vivendo uma vida escassa, uma vida miserável. Por quê? Porque elas passam o dia quase inteiro olhando a vida dos outros nas redes sociais, e ela olha as redes sociais dessas pessoas e olha o carro que comprou, olha a casa que a pessoa comprou, olha o dinheiro que a pessoa está ganhando, olha o quanto a pessoa está viajando, olha o quanto essa pessoa está prosperando, mas elas fazem uma das duas coisas: ou elas invejam e ficam com raiva, ou elas ficam admirando, mas elas não têm atitude. E não adianta, você pode admirar quem for, você pode seguir quem for, mas se você não tiver atitude, você vai ser uma eterna pessoa vivendo na ilusão. Por quê? Porque você está olhando o sucesso dos outros, está imaginando a prosperidade dos outros, mas cadê a tua atitude para ter a tua própria prosperidade? Cadê a tua própria história? Cadê o teu próprio marco de vida? Então, o que leva uma pessoa a viver uma vida de escassez no mundo de hoje é que ela olha o sucesso dos outros, ela olha a prosperidade das pessoas, mas elas não têm atitude para viver o seu sucesso. E isso decepciona. Isso frustra, isso ilude a pessoa, ela fica uma pessoa iludida na vida. Por quê? Porque fulano cresce e eu não cresço? Porque eu não cresço? Porque fulano prospera e eu não prospero? Porque isso aconteceu na vida de fulano e não acontece na minha? Porque fulano pagou o preço, porque fulano realizou, porque fulano teve atitude. Mas qual é a tua atitude? O que é que você está fazendo? Ó Deus, ó céus, por que pessoas vivem felizes e eu não vivo? O que é que você faz para ser feliz? O que é que você faz para ser melhor? Porque não é o que você entende, não é o que você apenas pensou 1 ou 2 dias, é o que você faz. E o que é que você tem feito para criar realmente uma vida extraordinária? Esse é o primeiro passo de pessoas que vivem uma vida abundante. Elas não apenas admiram, elas não apenas se inspiram, mas elas vivem, elas têm atitude. Escreve bem isso, seja no teu caderno, ou na tua mente, ou no teu coração. Escreve isso, grava isso em você, grava isso. Desejo sem ação é ilusão. Inspiração sem ação é frustração. Desejo sem ação é ilusão. Quantas pessoas estão desejando? Eu desejo ter um corpo melhor. Mas o que é que você faz para ter um corpo melhor? Nada. Nada que te leve a um corpo melhor. Aí fica na ilusão que vai ter um corpo melhor. O que é que você quer? Eu quero ganhar mais dinheiro. O que é que você faz para ganhar mais dinheiro? Nada. Ou faz o básico? É ilusão. Desejo sem ação, desejo sem atitude é ilusão. É ilusão. E inspiração sem ação é frustração. Você fica olhando as redes sociais das pessoas, admirando as redes sociais das pessoas, e olha e vê o resultado, e vê o quanto essa pessoa aparentemente está feliz. Aparentemente está feliz.
e aí você fica ali admirando, apreciando, ou talvez invejando, ou talvez com muita raiva, não sei, mas apreciando, olhando pessoas nas redes sociais, porém sem ter atitude. Você pode ouvir os melhores mentores, você pode se aconselhar com os melhores líderes, você pode, estudar nos melhores cursos, seja de inteligência emocional, seja do que for. Se você se inspira em pessoas, mas você não tem atitude, você só vai ser um telespectador, assistindo os outros vencer, mas você vai ficar frustrado. E por quê? Porque falta atitude. E entenda isso. Quando você planeja, você está dizendo para o teu cérebro que é possível, mas somente quando você age que você torna real aquilo que você realmente quer. Então, para de apenas desejar, para de apenas apreciar, para de apenas querer e começa realmente a fazer. É isso que vai mudar os teus resultados. Quando você planeja é possível, mas quando você faz é que vai ser real, é que vai acontecer na sua vida. Entende isso? Então, esse é o primeiro passo. Não apenas admire pessoas, não apenas se inspire em pessoas, não apenas siga pessoas extraordinárias, mas tenha atitudes também extraordinárias. E a sua vida será realmente uma vida extraordinária. Segunda coisa que vai te levar a ter uma vida abundante, e também o que é que leva pessoas a não terem uma vida abundante. O que leva pessoas a não viverem uma vida abundante é que essas pessoas que vivem na escassez, elas vivem olhando para o topo, porém elas ficam apenas desejando e imaginando chegar lá, mas não sobem os degraus. As pessoas com a mente de escassez, elas chegam perto da escada do sucesso e elas olham para a escada, olham para o topo, veem o topo como algo lindo, como algo maravilhoso, e elas ficam desejando, sonhando, Sonhando não, que sonho nesse sentido nem se encaixa, mas elas ficam olhando e dizendo: olha que lugar maravilhoso é estar no topo, é estar acima, como é maravilhoso estar lá, como é maravilhoso vencer. Olha, fulano está lá, fulano era lá de baixo, e hoje está no topo. Ah, fulano trabalhou comigo e hoje está no topo. Ah, Beltrano, ele, foi meu colega e está no topo hoje, vive uma vida bem-sucedida, uma vida realmente extraordinária. Olha, o meu irmão, a minha mãe, seja quem for, vieram de baixo e estão no topo. E você, onde está? Você continua embaixo, você continua lá. Então você olha para o topo, você vê lá pessoas que estiveram no mesmo lugar que você, e aí você não sobe os degraus. E por que você não sobe os degraus? Porque você tem medo. Você tem medo de ser rejeitado, você tem medo de abrir mão dessas amizades mesquinhas e medíocres que você tem. Porque quando você começa a crescer, a primeira coisa que começa a desaparecer da sua vida são pessoas medíocres e mesquinhas. Porque águia não junta, não anda com galinha. Galinha anda no chão, águia voa. Então a primeira coisa que uma águia tem que abandonar de imediato quando começa a crescer é estar ao lado de galinhas. Então isso vai acontecer. Pessoas que você ama, pessoas que você acha que te amam, elas vão sair de perto de você quando você começar a crescer. Porque para elas é duro demais ver você crescendo. Para elas é duro demais ver você prosperando. Então elas vão te deixar. Elas vão se afastar de você. Eu perdi aquela amiga. Você não perdeu uma amiga. Eu perdi aquele amigo. Você não perdeu um amigo. Não era teu amigo. Não era tua amiga. Não te amava, não te respeitava, não te admirava, não te apreciava, não te fazia crescer. E o que é que você quer com gente assim? O que é que você quer com gente assim? Então, quando você olha para os degraus, você fica com medo. Mas e se eu perder esses amigos? Não são amigos.
Ah, e se eu perder essas pessoas? Sim, são pessoas, mas não são teus amigos. Porque quem é teu amigo vai estar junto, vai estar crescendo junto, vai estar te admirando e te respeitando e até te elogiando pelo teu crescimento. Então muita gente não quer subir os degraus do sucesso porque tem medo de perder as amizades, que não são amizades, tem medo de ser rejeitado, tem medo da opinião dos outros, o que é que vão dizer, o que é que vão achar. Me fala uma coisa, alguém aqui já teve conta paga com a opinião das pessoas? Já? Se teve alguém aqui que já teve uma conta paga pela opinião de alguém, coloca aí eu. Não tem essa pessoa nesse mundo que tem as contas pagas pela opinião das pessoas. Alguém deu uma opinião na minha vida, opa, surgiu dinheiro, paguei minhas contas. Alguém deu uma opinião na minha vida, opa, transformou a minha vida para melhor. Exploda-se as opiniões de pessoas que não vivem os princípios do crescimento. E quando você começa realmente a crescer, pessoas se afastam de você. Mas tem gente que tem medo de crescer. Tem medo de crescer porque vai se afastar de pessoas. Tem medo de crescer com medo de ser rejeitado. Tem medo de crescer por causa da opinião das pessoas. E entenda que a opinião das pessoas não vai afetar a tua vida de forma alguma se você realmente decidir crescer. Então você precisa agora não admirar o topo, não apenas entender que o topo é bom, mas você precisa agora subir os degraus. Subir os degraus, enfrente o medo, enfrente a procrastinação, enfrente a zona de conforto, enfrente a opinião das pessoas, enfrente o que for preciso enfrentar, mas não fique mais paralisada, não fique mais paralisado. Olha para a escada e sobe os degraus. Sobe os degraus, campeão. Sobe os degraus, vencedor. Sobe os degraus, vencedora, porque a vitória não está para quem para, não está para quem recua, mas está para quem segue em frente. Mas para você subir os degraus, você precisa parar de viver no passado e no futuro e começar a viver o presente. Então, o que é que leva pessoas a fracassarem? É que elas olham para o topo, só desejam, só imaginam, mas elas não sobem os degraus, porque elas têm medo, elas se travam, se bloqueiam e elas não sobem esses degraus. Colegas subiram, amigos subiram, pessoas subiram, mas ela continua lá, por causa do medo, por causa das suas crenças limitantes. Agora, isso leva as pessoas à escassez. Mas o que é que leva à abundância? É subir os degraus. É enfrentar o medo, enfrentar a procrastinação, enfrentar as desculpas e então subir os degraus. E aí, pessoas quando param de viver no futuro e no presente, no futuro e no passado, elas prosperam. Porque entenda isso. Existem pessoas que não têm uma vida de sucesso porque elas estão presas ou só no passado. É porque lá no passado eu tive um trauma com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com meu tio, com meu avô, meu bisavô, meu tataravô. Eu tive um trauma com Dilma, com Lula, com Temer, com Bolsonaro, com não sei quem. Pessoas que vivem no passado. Sabe, porque lá na Primeira Guerra Mundial, lá na Segunda Guerra Mundial, vivem com traumas do passado. Estão presas no passado. Estão presas no passado. Seja de algo bom ou de algo ruim que elas fizeram, estão presas no passado. E aí a pessoa nunca prospera. Por quê? Porque ela nunca vai avançar. Ela está retrocedendo. E aí existem pessoas que já estão adiantadas demais. Tem pessoas que só pensam no futuro. E elas só pensam no futuro, elas só acreditam no futuro. E sabe como é gente que diz que acredita no futuro, a maioria delas? Amanhã eu vou ser feliz, amanhã eu vou ser melhor, amanhã eu vou mudar a minha vida, amanhã minha vida realmente vai começar a decolar, amanhã. E esse amanhã nunca chega. Ano que vem minha vida muda e nunca muda.
Ano que vem eu vou prosperar e nunca prospera. Por quê? Porque essas pessoas estão presas lá no futuro, mas não vivem o hoje, não vivem o presente, não vivem o agora. E tem gente que já está preso nos dois ao mesmo tempo. Está com uma perna lá no passado e a outra perna bem esticada lá no futuro. E essas pessoas, elas estão olhando para o passado, ao mesmo tempo para o futuro, mas elas não fazem nada no presente. Elas não mudam nada no presente, elas não melhoram nada no agora, elas não vivem no agora. E o que é que elas vão colher? Uma vida completamente de escassez. Por quê? Porque essas pessoas precisam entender que existe passado, presente e futuro. E você precisa romper o passado e precisa entender de ter uma visão positiva de futuro, mas ser coerente no teu presente. Tem gente que quer ter uma vida financeira excelente, mas você quer ganhar na loteria, não vai dar certo isso. Tem gente que acha que vai acontecer um passe de mágica e a vida dela vai melhorar. Não vai acontecer isso. Você precisa romper o teu passado, ressignificar o teu passado e ter sim uma visão positiva de futuro, mas agir no teu presente, ter atitude no teu presente. Porque quem realmente vence na vida, ela quando lembra do passado, ela vai ter aprendizados, ela vai ter boas recordações, ela vai celebrar as coisas boas e aprender com as coisas ruins. Pessoas que vivem o presente, elas podem viver ou de forma improdutiva ou de forma produtiva. As pessoas de escassez são improdutivas. As pessoas extraordinárias, elas vão viver uma vida produtiva. E aí, o futuro dessas pessoas é uma visão positiva e não negativa. Mas entenda isso. O que vai te levar a ter uma vida extraordinária é você romper o passado, olhar para o teu futuro de forma positiva, mas ter atitude assertiva no presente. Ter atitude assertiva no presente. Por que tem muita gente que vive em depressão? Por que tem muita gente que vive estressado, ansioso? Pessoas que vivem no passado são pessoas que andam depressivas. Pessoas que só vivem no futuro, mas não fazem nada no presente para viver uma vida melhor, são pessoas que vão viver ansiosas, que vão viver depressivas, que vão viver estressadas. Por quê? Porque elas querem algo melhor no futuro. Mas cadê a atitude no presente? Entende isso? Então você vai ter uma vida extraordinária quando romper o passado, olhar para o futuro de forma positiva, mas agir assertivamente no teu presente. Não me fale sobre o que você apenas quer amanhã, mas me fale sobre o que você está fazendo hoje para ter uma vida que realmente você nasceu para viver. Entende isso? E por último, a gente já está perto de encerrar. Por último, e eu tenho uma última dica para te dar lá no final. Então essa dica vai ser extraordinária. Por último, seja você. Por que tem pessoas que alcançam a vida que nasceu para viver e pessoas que não alcançam esta vida? Porque as que não alcançam, elas querem ser outra pessoa. Elas olham para outras pessoas e elas querem ser outra pessoa. Elas desejam ser outra pessoa. Elas desejam ser essas pessoas que ela admira, que ela aprecia. Ah, se eu fosse fulano, ah, se eu fosse Beltrano, ah, se eu fosse fulano que tem isso e que tem aquilo. Seja você. É isso que leva as pessoas a viverem uma vida abundante. É a naturalidade, a originalidade. Seja você. Seja você. Seja você mesmo, ame a si mesmo, respeite a si mesmo, obedeça a si mesmo quando você coloca realmente regras e princípios que vão te levar ao crescimento extraordinário.
E como é que você vai crescer, vai vencer? Como é que você vai ser você mesmo? Olha, Cássio, eu sei, Acácio, que eu preciso subir a escada do sucesso, não apenas olhar para o topo. Eu sei, Acácio, que eu preciso realmente, ser alguém que eu não vou apenas imaginar uma vida de excelência, mas eu vou ter atitudes de excelência. Mas como fazer isso? Como realmente ser eu mesmo? Como realmente viver o extraordinário? Como? É você ter esforço e dedicação. Esforço e dedicação. Dedicação e esforço. Muitas pessoas, quando olham alguém lá no topo, olha como fulano tá, esse deu sorte, essa deu sorte. Não existe sorte. Não existe sorte. O que existe é esforço. O que existe é dedicação, é luta, é trabalho. Isso é o que existe. É isso que torna as pessoas bem-sucedidas, não é a sorte. Sorte é a desculpa que os fracassados dão para tentarem justificar as suas faltas de atitudes ou as suas atitudes incongruentes. O que existe é dedicação, é esforço. Então, muita gente olha para pessoas que estão prosperando e dizem que foi sorte, que essa pessoa foi sortuda. Não. O que é que vai te levar a ter uma vida de sucesso? É o esforço e a dedicação. Dedicação e esforço. O que é dedicação? É entrega. Você precisa se entregar ao teu propósito. Você precisa se entregar à tua missão de vida. Você precisa se entregar ao sucesso. É uma entrega. E o que é esforço? Esforço é intensificação. Quando você se entrega ao teu propósito e intensifica as tuas atitudes, o sucesso acontece. É só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo para realmente começar a abundar coisas extraordinárias na sua vida. Então, é o esforço, é a dedicação que vai te levar a um crescimento extraordinário. Crescimento sem dedicação e esforço não existe. Não existe. Essa conta não vai fechar. Se você quer ter sucesso, quer ter crescimento, mas não se dedica, não se esforça, essa conta não fecha. Você não vai atingir isso. Você vai atingir quando você se dedica, quando você se esforça, quando você dá o seu melhor, quando você faz o seu melhor acontecer. É isso que vai realmente mudar a sua história. E entenda isso, por mais que você admire pessoas, por mais que você ame pessoas, por mais que você tenha inspiração em pessoas extraordinárias, você nunca, never, nunca será essas pessoas. Escreve aí para mim, por favor, escreve aí para mim e para você. Eu nunca vou ser outra pessoa. Eu nunca vou ser outra pessoa. Você nunca vai ser outra pessoa. Você nunca vai ser essa pessoa que você admira, você nunca vai ser essa pessoa que você aprecia, você sempre vai ser você. Você sempre vai ser você. Escreve, eu nunca vou ser outra pessoa. E depois que você escrever, eu nunca vou ser outra pessoa, escreve, eu serei eu mesmo vencedor. Eu serei eu mesmo vencedor. Eu serei eu mesmo vencedor. Só vai escrever isso quem realmente é vencedor. Quem não é, não vai escrever. Eu serei eu mesmo vencedor. Eu serei eu mesmo vencedor. São dois eus. Eu serei eu mesmo vencedor. Você já é você, porque você já nasceu e tem seu DNA, sua identidade. Mas tem gente que tem a sua identidade, tem gente que tem o seu próprio DNA, mas quer o do outro. Quer o sucesso do outro, quer a carreira do outro, quer a vida do outro, quer a empresa do outro. Aí tenta ser o outro e vive frustrado e decepcionado. Por quê? Porque ele é
uma coisa e quer ser outra, quer ser a pessoa, a outra pessoa. Eu não estou dizendo que você não pode ter os resultados dessas pessoas, não. Eu estou dizendo que tem gente que deixa de viver sua própria vida para querer ser outra pessoa. E você nunca vai ser outra pessoa. Nunca. Mas você vai ser extraordinariamente melhor com os seus resultados. Somos únicos, somos únicos. Então, não se compare com as pessoas. Tem gente se comparando. Olha fulano como está e eu como estou. E fica frustrado, decepcionado. É a comparação negativa. Não inveje as pessoas. Não queira o que o outro tem. Não queira a vida do outro, melhor dizendo. Mas, o que você tem que fazer? Você não tem que invejar, você não tem que se comparar, você não tem que se subestimar. Você tem que se inspirar. Se ele pôde, eu também posso. Se ele venceu, eu também posso vencer. E aí você modela o que dá para modelar, age como tem que agir e o resultado vai ser extraordinariamente também. Então, eu serei o mesmo vencedor. Isso mesmo, Ana, Railza, isso mesmo, Flávia, Marcela, professora Vaninha, Dene, Itamar, Flávia, Valdireza, é isso aí, pessoal. Ju e todos os que estão aqui, que eu ainda não, se eu não citei seu nome, eu mesmo, eu serei eu mesmo vencedor. É isso aí, eu serei eu mesmo vencedor, exatamente isso. Então, é isso que você precisa fazer, é isso que você precisa fazer. É ser você, é se dedicar, é se esforçar. Para de dar desculpas. Quem é bom em dar desculpas não é bom em nada. Quem é bom em se justificar é ótimo em fracassar. E aí, você precisa mudar a sua vida. Você precisa mudar a sua história. Precisa disso. E eu quero pedir duas coisas a você agora. Primeiro, eu quero pedir a você. A gente já está finalizando, mas ainda dá tempo uma pessoa entrar e ouvir uma frase e quem sabe essa frase não mude a vida dessa pessoa para melhor. Clica aqui na setinha ou no aviãozinho e envia essa live para o máximo de pessoas agora. De novo. Ah, mas eu já enviei. Envia de novo. Talvez quando você enviou 7 horas da manhã a pessoa estava dormindo, 7h10, 7h15. Acho que ela já acordou agora, talvez. Então, envia de novo a setinha aí. Clica na setinha, envia para o máximo de pessoas que você puder enviar. A gente só tem agora uns 2 minutos ou 3 de live, mas ainda dá tempo essa pessoa entrar e ouvir alguma frase que pode mudar a vida dela. Então, enquanto você envia, deixa eu resumir a live de hoje. O que é que leva pessoas a não viverem uma vida de sucesso? O que é que leva pessoas a fracassarem? Porque elas passam a vida olhando a vida dos outros, desejando o que os outros têm de resultado, mas elas não pagam o preço para ter. Então, desejo sem ação é ilusão. Inspiração sem ação é frustração, é decepção. Quando você deseja, você e planeja, você torna isso possível. Mas só quando você age que você torna isso real. E aí, o que é que leva pessoas a não viverem uma vida de sucesso? Elas estão presas ou no passado, ou no futuro, ou no passado e no futuro, mas não têm atitude no presente. Isso leva as pessoas a fracassarem. O que leva pessoas a terem sucesso é que elas rompem o medo, elas rompem os conflitos, elas sobem os degraus do sucesso. O que leva pessoas a terem sucesso é que essas pessoas param de apenas viver no passado ou no futuro, mas elas têm atitudes assertivas no presente. E isso leva essas pessoas a terem uma vida realmente extraordinária. O que leva pessoas a viverem uma vida de escassez é que estas pessoas querem ser outra pessoa e elas nunca vão ser. Mas o que é que leva pessoas a viverem uma vida realmente extraordinária? É que elas são originais, são naturais, são elas mesmas, elas assumem a sua identidade e elas vivem esta vida e vivem uma vida extraordinariamente melhor. E para concluir, como é que está a sua vida?
sinceramente, como é que está a sua vida? Como é que você está vivendo? Sinceramente. Tem muitas pessoas que talvez estejam dizendo, sabe? Eu estou aqui vivendo a minha vida do jeito que dá para levar, empurrando com a barriga, triste, frustrado, decepcionado, mas estou vivendo. Estou vivendo aqui a minha vida. Não, essa não é a sua vida. Você não nasceu para viver isso. Você não nasceu para viver esta vida. Não é a vida que Deus preparou para você. É a vida que você está decidindo viver. Porque a vida que você nasceu para viver é uma vida feliz, é uma vida produtiva, é uma vida abundante. Mas o que é que você precisa? Você precisa acordar, levantar, agir e tomar posse desta vida. Tome posse da vida que Deus prometeu e que Deus estabeleceu para você. Eu quero contar, para finalizar, uma história de 12 homens. Um líder chamado Moisés, lá em Números 10, envia espias para uma terra prometida que Deus havia prometido e dito, olha, essa terra vai ser de vocês. E essas pessoas olharam e disseram o seguinte, vamos lá olhar a terra. Foram olhar a terra. Quando olharam a terra, ficaram maravilhados. Que terra maravilhosa! A terra era tão frutífera que até os cachos de uva tinha que ser 2 ou 3 homens para carregar. E quando voltaram para dar o relatório a Moisés, disseram, a terra é maravilhosa, mana leite e mel, é uma terra maravilhosa. A gente entende que Deus falou para a gente ir lá, mas a gente não vai conseguir entrar lá. Não vamos conseguir entrar lá, porque tem gigantes, eles vão nos despedaçar. 10 disseram que não dava. A maioria disseram que não dava. 98% disseram que não dava. E não deu para eles. Eles não entraram. Eles viveram na escassez. Eles viveram na miséria. Embora eles tivessem já estabelecido aquilo para eles viverem. Mas Josué e Caleb rasgaram as suas vestes, se jogaram diante do povo e disseram, nós podemos entrar naquela terra, nós vamos conquistar aquela terra. Se Deus nos mostrou é porque Deus já nos deu aquela terra. Então vamos nos esforçar, nos dedicar e pela fé conquistaremos aquela terra. E foi o que aconteceu com Josué e Caleb. Eles entraram naquela terra, tomaram posse daquela terra, destruíram os gigantes e venceram e viveram abundantemente, enquanto os outros morreram na escassez. Quem é você agora? Aqueles espias que acreditaram na escassez e viveram a escassez? Ou Josué e Caleb que viveram abundantemente? Quem é você nessa história? A vida está aí, te oferecendo o melhor. Deus já te ofereceu e tem o melhor para você. Mas é preciso que você acredite nisso, se levante, ressignifique a sua vida e tome posse para viver esta vida extraordinária. É isso que eu desejo de todo o meu coração a você que nos assiste, seja agora ao vivo ou em qualquer outro tempo que você esteja vendo este vídeo. Você nasceu para viver, não uma vida comum, não uma vida qualquer, mas você nasceu para viver uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida mais que vencedora. Levante-se e tome posse desta vida. Ok? Fez sentido para você essa live de hoje? Comenta aí para mim. Qual o teu aprendizado? Qual a frase que te chamou a atenção? Você nasceu para viver uma vida extraordinária. Viva a sua vida. Ame a si mesmo e ultrapasse os limites da mediocridade. Bom, pessoal, dica de livro: O Poder da Ação, O Poder da Autorresponsabilidade, Mensagens de um Amigo, Quem Mexeu no Meu Queijo, Como Sair do Labirinto. São livros muito bons para você ler. Dica de filme: Zion, Homens de Honra, O Out nos Bastidores de Mary Poppins, Creed, Nascido para Lutar, com Sylvester Stallone, o 1 e o 2,
São filmes excelentes para você assistir. E dica de música. Vou dar dica de música para você ouvir hoje, tá? A dica de música de hoje é você ouvir uma música que tem de Gilmar Brito. Procura lá onde você puder. Uma música de Gilmar Brito chamada assim, ó. Coloca assim: eu decido e vou prosperar. Eu decido e vou prosperar. Eu acho que, não sei se é o tema da música, mas se você colocar essa frase, você vai achar essa música para você ouvir, de Gilmar Brito. É uma música que eu te aconselho a você ouvir essa música hoje. A letra dela diz o seguinte: hoje eu decido e vou prosperar. É o refrão dela: hoje eu decido e vou prosperar. É isso aí, pessoal. Vamos para o momento do print? Eu vou contar de 1 até 3 e aí você vai tirar o print, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3. Tira o print, posta no teu story. Não esquece, faz isso, por favor. Posta no teu story, coloca uma frase, marca o meu nome, marca o nome de mais umas 2 ou 3 pessoas e depois comenta também lá no feed, no post que eu fiz, comenta alguma frase e marca umas 3 pessoas lá no post que eu fiz sobre sonhos, tá bom? É isso aí, queridos, gratidão. Valdirei está dizendo aqui: Deus continue te abençoando, você é uma pessoa extraordinariamente abençoada por Deus. Amém, Valdirei, amém, amém. Gratidão, gratidão por estas palavras, que Deus continue te abençoando mais e mais também, em nome de Jesus. Um forte abraço. Queridos, Deus abençoe a todos, tenham todos um excelente dia e grava isso na tua mente e no teu coração. Você nasceu para viver uma vida abundante, uma vida extraordinária. Então, deseja e faz, sonha e faz, e vai acontecer. Um forte abraço e Deus abençoe a todos.